Olá, meu nome é Liliane, eu sou espírita e hoje eu vou falar sobre transe mediúnico. Eu continuo tendo como embasamento a obra Mediunidade da Federação Espírita Brasileira. O que é transe? É qualquer alteração do estado de consciência. Então, quando a gente está exercendo a mediunidade, nós estamos num estado alterado de consciência. E essa alteração ela pode ser superficial, onde a pessoa se recorda de tudo o que aconteceu, nos mínimos detalhes, ela tem consciência enquanto o fenômeno está acontecendo, ou ele pode ser extremamente profundo, onde parece que deu um apagão geral e a pessoa não sabe o que aconteceu durante o transe mediúnico. Bom, entre o superficial, que é lembrar de tudo, e o profundo, que é não saber o que aconteceu, tem inúmeras gradações, são estágios intermediários. Quais são os tipos de transe que a gente pode ter? Bom, um deles é o transe patológico. Toda vez que a gente ouvir falar em patologia, é relativo à doença. Então, ele é desencadeado por alguma doença. Que doença que pode provocar um transe? Bateu a cabeça, né? A pessoa começou a ver coisas diferentes, está próxima da morte, né? A gente está cansado de ver relatos de pessoas que começam a chamar a mãe, dizer que fulano, ciclano ou beltrano, que já morreram faz tempo, estão lá visitando ela. Ela é médium? Não. Simplesmente esse transe foi desencadeado pela proximidade com a morte. Então a morte está chegando e a pessoa está se desligando do corpo, do veículo físico, e ela começa a enxergar melhor o mundo espiritual. Isso é muito comum. Quem que nunca escutou a respeito disso? Um outro tipo de transe é o transe espontâneo, ou também chamado de transe natural, que é o transe que acontece com médiuns e com sonâmbulos. São pessoas predispostas ao transe. Não podemos deixar de lembrar que sonâmbulo não é aquele que sai andando, né, com a mão, olho fechado, desenho animado, coisa e tal, andando. Não, sonâmbulo é aquele que tem um estado de desprendimento, ele se afasta de tal maneira do corpo físico que é como se fosse um fenômeno semelhante ao que acontece na morte. Ele está bastante desconectado do veículo físico, consequentemente, a visão do mundo espiritual se amplia, porque não tem mais a matéria para obstruir essa visão. O transe também pode ser de dois tipos, ele pode ser provocado ou induzido. Como que eu provoco, eu consigo fazer alguém ser médium? Não é isso, né? Por ação magnética, por sugestão, eu posso desencadear o fenômeno, não posso criar, eu posso desencadear, né? Ou substâncias químicas, medicamentos, drogas, podem também, por bloqueio do cérebro, libera o espírito para poder enxergar melhor a parte espiritual. Vamos entender assim, a gente está estudando o fenômeno onde ele existe, no médium. Nós vimos no vídeo anterior que o médium tem uma organização física adequada ao intercâmbio, ele é mais sensível, mais acessível. O perispírito, que é o envoltório semimaterial que recobre o espírito e serve de intermediário entre o espírito e o corpo, ele é preparado especialmente para que exista esse intercâmbio, essa comunicação com o mundo imaterial. Então a gente sabe, poxa, mas está no livro dos Espíritos que todo mundo em menor ou maior grau é médium, verdade. Todo mundo está em comunicação com o mundo espiritual. Mas aqueles que têm um grau pequenininho, eles não conseguem desenvolver uma comunicação efetiva, real, portanto, eles não recebem o nome de médium. Bom, se eu vim aqui como médium, eu tenho um corpo físico preparado, um corpo espiritual, perispírito preparado também
para esse intercâmbio. Então, eu consigo desenvolver essa minha possibilidade de intercâmbio com o mundo espiritual, mas não consigo criar. Se não veio, né, preparado, né, o meu corpo, o meu perispírito não vieram preparados para esse intercâmbio, eu não consigo desenvolver. Também não adianta você achar muito bonitinho, eu quero escrever livro espírita, eu acho tão chique. Se você não veio preparado para isso, esquece, vai fazer besteira, vai se autossugestionar, vai ser vítima da influenciação de espíritos com más intenções, você vai fazer bobagem. Fica quietinho. Nós, médiuns, nascemos com essa finalidade, por quê? Porque é uma maneira que nós escolhemos de pagar suaves prestações os muitos débitos de vidas passadas que nós temos. Espírito missionário que vem aqui para exercício da mediunidade, para benefício de toda a humanidade, são pouquíssimos. Chico Xavier, Divaldo, etc. e tal. O resto, nós, meros mortais, a gente veio aqui para corrigir o tanto de bobagem que a gente fez nas vidas passadas e que continua fazendo nessa vida. Então, transe mediúnico é isso que eu tinha para falar para vocês. Nos próximos vídeos a gente continua com o tema. Compartilhem, comentem, deixem, né, a opinião de vocês, perguntas se quiserem, e vamos compartilhar. Por quê? Para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Até a próxima!